estamos de volta com o fechamento do mercado do boi gordo na abertura dessa semana, uma segunda-feira em que os negócios praticamente fluíram de uma forma muito mais lenta. De qualquer forma, lá na B3, as negociações buscavam uma direção até por volta das 16 horas. Depois do fechamento, todas elas despencaram, ou seja, mais um dia de queda para o boi gordo, tanto no mercado futuro, lá na B3, quanto no mercado físico. Aí você observa o fechamento de hoje nas negociações na B3. Até então buscavam uma direção, tinha um vencimento mais curto em alta, agora todos eles apontando para o lado negativo da tabela. Vencimento mais curto, arroba negociada para junho, a R$ 246. Recuou 0,06%. Julho, R$ 252 mais 5 centavos, 0,94 de queda. Agosto, R$ 252,40, queda de 0,55%. O setembro, a R$ 252,50, teve uma queda de 0,98%. De 32 praças pesquisadas diariamente pela Scott Consultoria, hoje 11 apresentaram queda. A referência de São Paulo, mesmo nesse patamar, apresentou estabilidade. Mas hoje, nesta negociação, nessa apuração feita pela Scott, estabilidade de preços. Não significa que isso sirva de piso, ou seja, o mercado está buscando ainda um piso para a arroba do boi gordo. Começando por São Paulo, Barretos, Araçatuba, 234,50 à vista, 236,50 no aprazo. Triângulo Mineiro, R$ 200 por arroba à vista, 202 no aprazo. Região Sul de Goiás, R$ 201 à vista, 203 no aprazo. Três Lagoas, 214,50 à vista, 216,50 no aprazo. Na próxima tela, mais 4 praças de comercialização. A Bahia perdeu agora o patamar dos R$ 200 por arroba, o sul da Bahia, 197 por arroba à vista, 199 no aprazo. O mesmo de Cuiabá, 197 arroba à vista, 199 no aprazo. Noroeste do Paraná, 226,50 à vista, 228,50 no aprazo. Região Sudeste, Rondônia, 197 à vista, 199 no aprazo. O Iberville Neto comentou a abertura dessa semana das negociações do mercado do boi gordo e as tendências para os próximos dias, no curto prazo, o que vai acontecer nesse mercado. Boa tarde, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Bom, nesse começo de semana, o que a gente observa é um cenário de mercado parado, né, sem grandes novidades. Isso normalmente é o que se vê na segunda-feira. As tentativas de valores menores, quando a gente considera São Paulo como referência, parece que elas perderam um pouco de fôlego desde a última semana, então a gente tem que acompanhar isso. Outro ponto que a gente pode comentar a respeito desses últimos dias é que os relatos de vendas foram positivos no atacado no final da última semana e no começo dessa, então a movimentação no atacado tem sido interessante e, paralelamente, isso leva à expectativa de que os dados do varejo sejam bons também. Claro que isso, à medida que as informações forem chegando, a gente vai acompanhando, mas ao que tudo indica, a movimentação nesse final de semana foi interessante. Isso ajuda um pouco a enxugar o estoque, né, a escoar essa produção de carne e nos deixa agora um cenário de expectativa para como que a demanda vai se comportar nessa segunda metade do mês, normalmente um pouco mais calma. Então a gente está nesse equilíbrio aí entre oferta e demanda, atualmente sinalizando um possível fundo de poço para esses preços, mas a gente ainda tem que acompanhar mais um pouco e esperar efetivamente esse mercado virar. Por enquanto, ele está sinalizando que esse fundo de poço chegou. Claro que quando a gente considera Brasil como um todo, ainda há desvalorizações em algumas praças, mas a cara do mercado deu uma mudada nessa última semana. É algo a ser acompanhado, não dá para a gente cravar que o mercado já encontrou esse fundo, mas é uma possibilidade. Tá? Então agora fica essa expectativa, como que as exportações vão evoluir também nessas próximas semanas. Os dados de exportação saem daqui a pouco, a gente está gravando esse vídeo mais perto do meio-dia aqui, na verdade 2 horas, daqui 1 hora esse mercado, os dados de exportação saem.
E se a gente continuar com números interessantes como foram os de maio, a gente deve ter espaço para o mercado dar uma andada nessa segunda metade do ano. Tá? Então, o grande ponto de atenção na nossa visão continua sendo a oferta e em que momento, em que altura do ano ela vai minguar. Nós acreditamos que esse momento não esteja longe, se é que já não seja o momento atual. Então, a oferta deve definir o momento de estabilização das quedas e daí em diante nós temos demanda de segundo semestre no mercado doméstico normalmente um pouco melhor, nós temos exportações normalmente melhores também e nós temos um cenário de confinamento que não veio dos mais atrativos, ora por causa de custos, depois os custos baixaram, mas aí os preços futuros do boi não estavam atrativos, não estão atrativos, embora a conta feche dependendo da compra da reposição e do momento de compra desse milho. Mas são pontos a serem acompanhados. Por que eu estou falando de segundo semestre, de confinamento? Porque justamente essa oferta do segundo semestre é muito mais dependente do gado oriundo de confinamento do que na primeira metade do ano. Então, um confinamento fraco na primeira metade do ano não muda muita coisa, até porque não é a época de grande volume de gado confinado mesmo. Agora, na segunda metade do ano, mais ou menos gado confinado tem um potencial importante para ajustar e menos confinamento pode colaborar um pouco com uma precificação do boi. Sempre com a ponderação de que nós não estamos em um ano de alta, a gente está num ano de mais oferta de fêmeas, esses dados do primeiro trimestre de abate de fêmeas já confirmaram isso, e a conjuntura leva nessa direção, então a gente não deve ter um ano de preços explodindo, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter entre safra e, na nossa visão, há espaço para o mercado evoluir um pouco na segunda metade do ano. Por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Iberville. Até a próxima. Mais uma vez, lembro a vocês que nos acompanham e prestigiam diariamente, das 12 horas 30 minutos, horário de Brasília, até as 14 horas, na programação ao vivo, que todas as informações estão disponibilizadas nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Vá lá e não esqueça daquele like, curta nossas páginas no YouTube, no Facebook, no Twitch, no Instagram, no TikTok. Lógico, na programação ao vivo, todas as informações, a sua participação de todo o Brasil sempre muito importante. Se perder algum detalhe, vai lá no site do Tempo e Dinheiro e também acompanhe todos os detalhes da abertura dessa semana nas negociações do mercado de commodities. Tempo e Dinheiro.